Eu vou ficar uma semana pra entender essa desgrama aqui. A maioria dos pobres ainda não tem casa própria por falta de informação e não por falta de dinheiro. É questão de interesse e prioridade. Você quer mudar de vida ou não? Pessoa pobre, boleto e conta. Pessoa com mentalidade rica, terra e propriedade. Começa a se planejar pra um dia você ter sua própria casa, que vai ser muito bom. O meu canal é pra pobre, primo pobre. Você vai chegar num canal e o cara vai falar assim, olha, se você tem R$1 milhão, em vez de você comprar uma casa, investe 1 milhão, ele vai te render 10 mil por mês, você aluga uma casa da hora por 5 mil e ainda sobra mais 5. Só que quem tem 1 milhão? Entende? Esse que é o ponto, né? Eu tenho que ser uma pessoa sábia e não só inteligente. Eu posso chegar e falar alguma coisa que é financeiramente inteligente, só que eu tenho que ter a sabedoria de lembrar que o brasileiro não tem educação financeira. Eu não posso falar uma coisa que eu sei que 90% das pessoas vai fazer asneira. Não, mas tá certo o que eu tô falando. Tá certo o que vários canais falam. Faz parcelamento, depois você investe o que sobrar e tal. Só quem vai investir? Quase ninguém. Então eu pego primeiro no ponto de falar sobre educação financeira e mudar a mentalidade da pessoa pra depois ela começar a querer fazer umas coisas arriscadas. Porque se você for ver, a maioria dos pobres, o único patrimônio que tem é a casa. Então eu falo, tem a sua casa, corre atrás disso. Só que tem alguns pontos, como você ter bastante dinheiro, ok. Você pode alugar, só que você tem bastante dinheiro no banco a ponto de, se você for enxotado lá da tua casa de aluguel, você compra, porque você tem dinheiro no banco. Só que o pobre não tem nada, ele vive de aluguel e a qualquer momento ele pode ser tirado de lá, ele não tem casa, não tem financiamento, então se der ruim, ele não tem onde morar. O rico tem. Tanto que a maioria esmagadora dos influenciadores que falam que alugar é melhor, tem casa. Todos têm casa e eles falam no canal, tem casa de 10 milhões, de 15 milhões. Então é fácil você falar, não, é melhor alugar, é muito mais fácil quando você tem uma mansão lá que você pode viver o resto da vida. Porque muitas vezes a realidade que é dita aí não vale pra quem é pobre. Eu falo, compre sua casa. A maioria dos pobres ainda não tem casa própria por falta de informação e não por falta de dinheiro. Eu já tive consórcio, não gosto. O que acontece? O consórcio, ele é interessante, ele tem juros bem menores, né? Acaba saindo muito melhor do que o consórcio, só que é bom pra quem não tem pressa nenhuma. Só que assim, talvez vai chegar uma hora que você vai estar com um pouco mais de pressa. Ou você tem que ter sorte de ser sorteado logo, ou você tem que ter uma grana pra dar lance, porque quando você dá o lance, você é sorteado de boa. Tem gente que, sei lá, junta ali 20 mil, 30 mil, dá um lance nesse valor, e às vezes até pra usar fundo de garantia, você consegue ser sorteado. Ah, é uma maravilha. Quando sair teu consórcio, você der um lance lá, tá ótimo. Você vai pagar bem menos que quem financiou, por exemplo. Só que você tem que ter essa grana pra dar o lance, ou você tem que ter sorte. Aí eu vendi o meu consórcio, perdi grana pra caramba, porque assim, ninguém vai querer pagar tudo que você pagou, eles vão dar um valor abaixo. No meu caso, eu perdi pouco, porque a compradora foi a minha irmã. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele não tá mais, tá com pressa, precisa do valor, ele já pagou acho que tipo 55 mil e o pessoal tá dando 30 no máximo. Então é quase metade do valor que ele já pagou, ele vai perder. É bom pra quem não tem pressa nenhuma e pra quem tem uma graninha pra dar de lance. Aí maravilha, mas se não é o caso, pode ser que você sofra como eu, que fiquei 7 anos pagando e não foi sorteado nunca, né? Por exemplo, no meu canal, eu respeito quem quer alugar, só que eu combato os argumentos fajutos. É muito comum você ver na internet, um vídeo, pessoal falando assim, olha, eu vou mostrar aqui, eu vou anotar como alugar sai muito mais barato. Aí ele coloca aqui os valores do aluguel e depois o valor do financiamento. Já começa errado que sempre coloca o valor do financiamento mais caro e tem muita forma de ser mais barato. Aí eles colocam uma letrinha bem pequenininha lá embaixo assim, não vamos levar em conta o reajuste anual do aluguel. Mas, então, pensei que você tá fazendo um vídeo inútil desse, né? Porque o que acontece? O aluguel, pra quem não sabe, né? Ele tem um reajuste, porque o dono do aluguel não vai ficar cobrando R$1.000 por 50 anos de você. E esse reajuste, ele é baseado num índice, ou é o IGPM ou é o IPCA. Já teve anos em que o IGPM ficou ali de 20% ao ano. O IPCA, 10% ao ano, 6, 12, vai variando. Eu financiei um apartamento de R$200 mil e a parcela do financiamento é 1.000. Ou, não, eu não quero ter casa, eu aluguei um apartamento de R$1.000 e a parcela também do aluguel também vai ser 1.000. Se você faz o financiamento pela tabela Price, ele vai ficar sempre 1.000. 1.000 e ele vai ter uma pequena correção ali que é de bem pouquinho mesmo, né? Enquanto o aluguel, ele vai ter um reajuste ali de 6% ao ano, 10% ao ano. Então, se você tá pagando hoje 1.000, daqui a um ano vai aumentar para 1.100. No outro ano, 1.120. No outro ano, não sei quanto. Se você financiar um apartamento e, sei lá, você botar ali 120 mil, por exemplo, ao longo dos 30 anos, você vai ter gasto quase 300. Caramba, Duda, financiei 120 pau e paguei 300. Que burrada, hein? Pois é. Só que uma pessoa que começa um aluguel hoje, que custa R$1.000,
reais. E ano que vem aumenta 6%. No outro aumenta 6%. No outro aumenta 6%. 6, 6, 6. No final dos 30 anos, essa pessoa vai ter pago mais de R$1 milhão. É 3 vezes mais caro do que o financiamento. Então a pessoa fala, financiamento é ruim porque você paga 3 vezes mais do que você pagou. E quem aluga paga 3 mais do que quem financiou. E sem contar a amortização. É que se você amortizar, sai muito mais rápido. Então esse é um tipo de comparativo totalmente injusto. Vou mostrar como o aluguel é melhor, só que eu não vou levar em conta o reajuste, né? Isso aí não serve pra nada. Independente de se você é rico, milionário, classe média, pobre ou lascadão, todo mundo quer ter uma casa. Então a primeira coisa é, ter casa é bom. Seja pra você morar ou pra você ter como patrimônio. Se você for ver o livro Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker, lá que é o autor, ele fala assim, pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas pra pagar. Pessoas de mentalidade rica colecionam terras e propriedades. E eu não conheço nenhum cara multimilionário que não tenha vários imóveis. Ter imóvel é muito bom, é um investimento e se torna patrimônio. Então, ok. Agora, o que é mais vantajoso para uma pessoa que, não sou investidor de imóveis pra caramba, eu simplesmente quero um lugar pra morar. Quando você tem uma renda familiar de até 8 mil, você, teu marido, tua esposa, tal, você entra no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo que te ajuda a conquistar seu primeiro imóvel, desde que você ganhe até 8 mil de renda familiar e desde que o imóvel custe até 350 mil. Um apartamento, por exemplo, 350 mil. Se você entra nisso, matematicamente falando, o financiamento vai sair muito melhor do que o aluguel. Por alguns motivos. Primeiro, pelo programa Minha Casa Minha Vida, você tem juros que podem chegar a quase 3 vezes menos do que quem não entra no programa Minha Casa Minha Vida. Duda, eu ganho 12 pau. Não entra no Minha Casa Minha Vida. Os juros que você vai pagar, hoje, 10%. Em alguns lugares até 12%. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, você consegue juros a partir de 4%. Então vai ser muito barato o valor da parcela. Exemplo, quando eu comprei meu apartamento lá em Osasco, a minha parcela custava 1.300, quem alugava lá, 1.700. O grande problema é que quando você ouve alguns canais, o cara fala assim, aluga um imóvel, porque aí o dinheiro que sobrar, você investe. Só que eles estão partindo do pressuposto, né? Estão partindo da ideia de que o aluguel é mais barato. Só que quando você entra no programa Minha Casa Minha Vida, o financiamento é mais barato. Você vai pagar uma parcela todo mês que é mais barata que a do aluguel e no final você vai ter um imóvel teu. Sim. Aqui você tá pagando mais caro, cada ano tem reajuste e não tá barato. E lá na frente, você vai tomar um pé na bunda e falar, valeu, trouxa, me deu 1 milhão aqui e continua sem imóvel, porque agora eu não quero mais ser morando aqui. Pensando nesse exemplo, Minha Casa Minha Vida é muito mais barato. Mas o financiamento você paga o dobro. Se você não amortizar, sim. Eu amortizei, né, que é aquele pagamento, não paguei o dobro, paguei bem menos. E quitei, já tenho um imóvel. Só que tem uma planilha que eu fiz que é a seguinte, peguei o valor do financiamento e o valor do aluguel, aí eu coloquei mês após mês, por 30 anos. Se você financia 200 mil ou alugar um imóvel proporcional, o aluguel, a cada ano, ele aumenta em torno de 6 a 10%. Em alguns anos, aumentou muito mais que isso. Ainda. No final dos 30 anos, quem financiou vai ter gastado 400 mil, só que vai ter uma casa que vai valer muito mais do que 200 mil. Sim. Porque daqui a 30 anos vai valer muito mais. Então ele vai ter um imóvel dele quitado, que se ele quiser ele vende e pega toda a grana que ele gastou de volta e ainda fica com lucro. Quem optou pelo aluguel, depois do 30º ano, vai ter gastado, se não me engano, acho que era R$1.090.000. E eu coloquei o reajuste de 6%. A pessoa ela não leva em conta que o aluguel tem reajuste. E ano após ano, hoje um aluguel que tá 1.000, lá na frente vai estar 6 pau. Quem financia, paga o dobro, mas fica com o imóvel. Quem aluga, paga 5 vezes mais e continua sem porcaria nenhuma. Então, eu acho bom. Agora, quando você não entra no programa Minha Casa Minha Vida, o valor do aluguel pode sim ser mais barato que o valor do financiamento. Só que qual que é a treta? O financiamento, se for pela tabela Price, ele é sempre o mesmo até o final do prazo. Se for pela tabela saque, ele vai caindo um pouquinho a cada mês. Por mais que hoje o aluguel, vamos supor aqui, o financiamento vai sair 4 mil por mês e o aluguel tá 3. Tá mais barato alugar. Só que o aluguel aumenta a cada ano e o financiamento diminui. Vai chegar uma hora que o aluguel vai estar mais caro. E aí você vai gastar mais dinheiro. Então, quando você tem sua casa, é a tua casa. Eu falo,
pro pobre é melhor ter. Pro rico também. Você acha que um cara multimilionário vai querer morar numa casa de aluguel que a esposa dele não pode fazer um armário? Não, bem, a gente é multimilionário, mas não dá pra pôr esse armário porque a gente mora na casa do seu Manuel de aluguel. Pô, nem a pau. O cara quer ter a casa dele, né? Então, o que eu diria? Compra uma casa, financia. Em último caso, aluga ela e mora em outro lugar se você quiser. Tem gente aí que é jovem, quer morar na Fortaleza, depois vai pra Caldas Novas. Faz se você quiser, mas tenha um imóvel, porque ele é meio que uma garantia de que se tudo der ruim, você tem pra onde voltar. A pessoa fala, mas e se eu financiar e perder meu emprego? Ué, a mesma coisa se você alugar e perder o emprego. Você acha que o dono da tua casa vai deixar você morar de aluguel? Não, você é meu amigo, vai perder o emprego. Ah, tadinho. Mora de aluguel, vai se ferrar do mesmo jeito. Só que pelo menos se você tá financiando, pagou uma grana, perdeu o emprego, você consegue vender pra alguém pegar pelo menos uma parte disso de volta. Agora, se você tá vivendo de aluguel há 5 anos e perdeu o emprego, tudo que você gastou nesses 5 anos foi pro saco, né? Então, talvez tenha situações em que é bom. Tipo, o cara casou e tá desesperado, precisa comprar. Precisa morar em algum canto. Não tem problema morar de aluguel. O que eu acho errado é a pessoa achar que pode viver a vida de aluguel. Não. Seja temporário. Só que vai montando seu pé de meia para você comprar o teu. Porque é patrimônio. É casa, é um bem, é uma forma de você também dividir o seu patrimônio em uma coisa que é segura. Pra quando você é pobre, beleza, eu tenho 20 mil reais aqui no CDB. Agora imagina que você tem 20 milhões. Você vai querer botar tudo num banco? Aí o cara começa a diversificar, começa a colocar em offshore, começa a colocar em empresa, começa a colocar em imóvel, em terreno, em lote, para que ele tenha parte do dinheiro em cada coisa. Pelo menos o resto das coisas que ele tem ali, ninguém pode roubar, né? É a dica da avó, né, cara? Então, eu sou totalmente a favor e te dá muita paz você ter seu próprio teto. No livro A Psicologia Financeira, lá no finalzinho, ele fala um negócio assim, cara, eu e a minha esposa preferimos ter a nossa casa e pra nós foi mais legal a paz de ter uma casa do que otimizar ou potencializar meus investimentos. Sei lá quanto que é a casa do cara, o cara é ricão, talvez ele gastou 5 milhões numa casa. Ele fala, eu prefiro gastar 5 milhões e ter a paz de saber que eu tenho meu próprio teto do que pegar esse dinheiro, investir, multiplicar e transformar em tal. E aí, se você for ver, todo mundo tem casa própria, né? Todos esses influenciadores aí, vocês sabem, fazem até vídeo falando, tenho casa, é bom, é um investimento, querendo ou não. Então eu gosto muito de ler também, porque ler me ajuda a ter autoridade no sentido de eu falar exemplo de gente que tem mais um nível melhor do que eu. Querendo ou não, eu me acho muito burro ainda em muita coisa. Só que eu leio o livro pra falar, caramba, olha, às vezes eu me acho inteligente. Olha, o cara tá falando, eu já sabia, mesmo sem ter lido, né? Entendi. Por causa da educação financeira. Os Segredos da Mente Milionária. Pessoa pobre, boleto e conta. Pessoa com mentalidade rica, terra e propriedade. O Homem Mais Rico da Babilônia, que pra mim é o melhor livro de educação financeira. Tenha sua própria casa. Garanta um teto para você e para os seus, para sua família, para os seus filhos. Bênçãos recaem sobre aquele homem que tem o seu próprio teto. Se você vai ver a psicologia financeira, eu e a minha esposa queremos ter uma casa própria porque nos dá paz e nem toda decisão é simplesmente financeira. Às vezes é a paz e o emocional, a tranquilidade de ter meu próprio teto. Mas você poderia ganhar, tá? Mas eu prefiro a paz. Não sei se sempre, né? Mas muitas vezes a paz vale mais do que uma rentabilidade maior. E se você for pegar o livro Pai Rico, Pai Pobre, é até interessante. No livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, ele fala lá, casa é um passivo, porque ela te gera custo, manutenção, IPTU e tal. Aí um monte de gente começou a falar, Pai Rico, Pai Pobre fala pra não ter casa, fala pra gente não investir em casa porque é passivo. Aí no outro livro que ele fez, depois desse, ele falou lá, pessoal, no Pai Rico, Pai Pobre, eu falei que casa é um passivo, mas em nenhum lugar eu falei que não é pra você ter casa própria. Eu mesmo tenho casa própria e acho que foi a melhor escolha que eu tive. Então assim, por mais que tenha gente que discorde, eu estou amparado por todos os maiores livros de educação financeira. Cara, antes de fazer qualquer coisa, compra a sua casa. Compra a tua casa. É bom, é uma garantia, é uma estabilidade. Começa a se planejar para um dia você ter sua própria casa, que vai ser muito bom.